Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Antônio Jansen, sou engenheiro de IA. Sou mentorado do Luan Moreno. Acabei de sair de uma mentoria que explodiu minha cabeça. E lá no programa do DataShip, ele falou sobre maturidade em IA, né, do nível 1 ao nível 5, né, seja do sistema pessoal até diferencial real, né, de mercado. Quem esteve conosco foi o Jeff DeVerter, que é nada mais nada menos, né, uma das pessoas mais importantes, que é o Field CTO da Pigeon. Até a chamada dele aqui do LinkedIn, né? Inclusive, a frase dele é: eu torno o caos da IA em resultados dentro de 90 dias, sem o purgatório da POC, a prova de conceito, né? Ele tem mais de 12 mil seguidores, mais de 500 conexões, mais de 28 anos de tech. Está em Santo Antônio, no Texas. E ele trouxe o seguinte cenário, né? 99% do mundo não sabe o que está acontecendo, né? A IA ainda é uma bolha, né, que está prestes a estourar, mas ainda é uma bolha. E existe uma lacuna maior do que a distância lá do Texas, onde ele está, até aqui em Florianópolis, no sul do Brasil, onde eu estou, né, que é a seguinte: como toda essa tecnologia vai transformar ali as empresas comuns, né? Quem sabe cruzar essa ponte, né, define o mercado. Então, ele abordou as 5 zonas de uma jornada de maturidade de IA, né, nas empresas. A primeira zona é a zona da curiosidade, né? Me ajuda a escrever um e-mail, primeiro contato lá com a IA, onde a pessoa vai lá e digita um prompt pequenininho ali de few shot, dentro do LLM, e tem a resposta ali que vai ajudar a escrever um e-mail, com o Copilot da vida, assistente. O segundo, essa é produtividade, né? Seria uma coleção de prompts um pouco melhores, né, que funcionam num determinado contexto de uso pessoal mais consistente ali, né? O terceiro, nessa escala, seria o workflow de uma IA integrada no fluxo de trabalho, né? E o abismo está bem aí. Um quarto seria o autônomo, né? O humano fora do loop, onde os agentes executam o workflow por você, onde você pode ter um enxame de agentes, swarm agents, o humano é tirado desse loop. E o outro, o quinto, né, o último nível até então, seria sistêmico, né, onde a IA ela permeia tudo dentro da empresa, ela redesenha os processos para agentes e não para humanos. Né? Não tem a dependência mais do humano. Então, onde a maioria está? A maioria está na zona 1 e 2, né? Para uso pessoal, prompts funcionando, produtividade individual, milhares de iniciativas aqui, tudo bem, é uma base sólida, né? Mas o Jeff ele operou no nível 2 por anos, né? E ele superava seus pares o tempo todo, só com isso aí. Né? Mas depois tem um abismo ali, né? Entre o nível 2 e 3, né? Onde a maioria das empresas trava, que é necessário entender por que eles não conseguem cruzar esse abismo ali, né? Da falta de governança de dados, nenhuma fonte única da verdade, a IA testada e nunca em produção, sempre fica nesse loop. Então, o erro mais comum que acontece é: não espere que todos cheguem ao nível 5. Né? Do nível 1 a 2, milhares de iniciativas. Né? O nível 3 a 4, poucos casos reais. E no nível 5, apenas uns 2 por empresa que já estão nesse nível. Né? Parte 2, por que falha? São 3 razões pelas quais a maioria das iniciativas de IA não vai para lugar nenhum. O famoso purgatório da POC. Né? Gasta-se dinheiro com POCs e não tem nada em produção. As pessoas escolhem os casos de uso errado, né? Começam pelo que paga as contas, não pelo que é seguro de errar. A gente que funciona é 25% do jogo, e monitoramento, observabilidade, segurança, identidade são os outros 75%. Um agente ele precisa ser tratado como um software em produção. Ninguém estava preparado para isso. Contesta tudo. A casquinha de sorvete. O Jeff usa esse exercício em workshop de IA. Uma pessoa ela vê a imagem e descreve componentes, sem dizer o que é. Em um runner, repassa os fragmentos para quem desenha, sem ver a imagem. E o resultado? Você tem tecnicamente um produto correto, mas visivelmente errado. Veja esse desenho aqui. Parece uma casquinha de sorvete? Não parece. Sem contexto, aí ela tem alucinações, dados ruins, um output que é inútil, na verdade. E não importa a arquitetura nenhuma que seja implementada. Sem dados, sem agente. Customer significa coisas diferentes em cada silo. Prospect aqui, Customer ID, UID 15 no outro sistema. Quando você junta dados para um workflow agêntico, a taxonomia precisa ser acordada por toda a organização, senão a gente tomará decisões sobre dados que não concordam entre si. Quando você junta os dados para o workflow agêntico, a taxonomia precisa ser acordada por toda a organização, senão a gente tomará decisões sobre dados que não concordam entre si. E o segredo é: sente-se nas mãos. O conselho do Jeff para os iniciantes: se você não sentar nas mãos, vai colocar os dedos no teclado e fazer o trabalho exatamente como você sempre fez.
né? Pare, pense e pense com a IA como ela pode te ajudar. A tecnologia é a parte fácil. As pessoas são a parte difícil. A parte 3, o sistema pessoal. Como um Field CTO opera com IA no dia a dia? A Triage Agent coleta e-mail, chats, Google Sheets, Salesforce, Gira, né, uma ou duas vezes por semana. O Cloud Code ele gera tudo, ele gera dashboards com métricas financeiras, prioridades e lista de tarefas diária. Cada reunião com o cliente tem transcrição ligada, a gente transcrevendo toda a reunião. Isso tudo vai para o sistema. E aí o próximo passo vai lá os agentes com os endereços de e-mail próprio, agindo autonomamente, respondendo, interagindo. A criação e presença. Ter um calendário editorial, né, o editorial calendar, e decks automáticos, né, ou seja, é uma das coisas que faz você ter uma presença e criação, né? Por conta disso mesmo que eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu quero começar a movimentar e gravar mais vídeos para poder trazer conteúdo mesmo sobre IA e sobre o que eu estou aplicando, o que eu estou usando. Começar a falar com as pessoas que me seguem aqui, que me conhecem, que estão querendo trabalhar com IA, gerar novos negócios, novas oportunidades, né? Então, por exemplo, toda semana você vai lá e pergunta para o Cláudio: o que eu trabalhei? O que vale contar ao mundo? O que eu fiz? Né? Aqui, por exemplo, você pode ter milhares, no caso dele tinha mais de 1.000 slides apresentados, que zero deles foram criados manualmente. Né? Esse slide aqui que eu estou apresentando, eu também não criei. Quem criou para mim foi um agente. Então, na véspera do workshop, por exemplo, 45 minutos de conversa, tem deck de HTML completo, igual esse aqui que eu estou mostrando para vocês. 75% é padrão salvo e 25% é apenas customizado para o cliente, né? Simples HTML, muito simples. E para a gente isso é muito simples mesmo. 4. Como entrar na sala lendo um cliente e o que você nunca viu na vida. Né? O erro clássico aqui, né? Pregar a tecnologia, aquela pessoa empolgada, né? Que já entra já com a resposta pronta, apresenta 30 slides sem ouvir nada, prova que você é o mais inteligente da sala, quer falar de si próprio nos primeiros 5 minutos. Enfim, aí o que funciona de verdade, né? Segundo o Jeff, é o seguinte: perguntar, ouvir, chegar de 15 a 20 minutos antes, bater um papo de corredor primeiro. Todo mundo gosta de falar de si próprio, então você tem que deixar essa pessoa falar. Então, cada resposta ela gera geralmente 3 novas perguntas, entendeu? Quando eles citarem o problema que você resolve, você mencionou isso, e aí você falar a respeito da sua solução, de uma maneira mais oportuna. Aí a parte 5, né? Qual que é o perfil, os 3 perfis que ele contrata mais, né? Acima de qualquer hard skill ou currículo impecável, né? O perfil que ele mais contrata é o perfil curioso, que acima de tudo, ele pensa assim: se você me der alguém curioso, eu te dou alguém que vai aprender qualquer coisa que eu precisar, e não currículo. Né? Isso é uma chama. O criativo, a maior caixa de Lego do mundo. Quem consegue combinar peças de forma que ninguém imaginou, resolve o que ninguém resolve. O resolvedor não traz 15 problemas, é o tipo de pessoa que traz 16 soluções dos 15 problemas que existiam. E esse é o tipo de pessoa que qualquer pessoa quer contratar. Sexto item, a presença global. Né? O LinkedIn e YouTube já não são mais opcionais, né? Cada vez mais é uma oportunidade de você ter LinkedIn, YouTube e quem é técnico eu diria até o GitHub, né? Com a devida licença aqui, acrescentando aqui ao que o Jeff disse, eu diria também o GitHub. Então vamos lá, o que a gente precisa evitar? Né? Segundo o Jeff, aqui é a questão do showcase. Ou seja, olha o que eu construí, sem falar o porquê. Né? Esperar a câmera perfeita, o microfone caríssimo, o melhor computador, ter medo de errar publicamente, esperar estar pronto ali, né? Para começar a fazer as coisas. A postura certa. Tem um insight com prova. Eu fiz uma coisa, aprendi algo e eu quero mostrar. Editorial Calendar, né, semanal com o Claude, ele vai te ajudar a fazer isso. Crie problemas e resolva, mesmo estando errado. Comece agora, pois pode tirar do ar depois, entendeu? Os 3 maiores erros. Né? O que trava quem poderia estar crescendo. E isso estava me travando também. Caiu uma super ficha aqui. Primeiro, não criar conteúdo. Segundo, quem não documenta não existe. Se você não tem nada no LinkedIn, no YouTube, precisa começar hoje, agora. Segundo, ter medo de errar publicamente. Você pode tirar depois os erros. E honestamente, a sujeira que você coloca, né, o ruído, ele nem é tão importante quanto você pensa. E o terceiro, esperar estar pronto. O setup perfeito não existe. Né? O mercado recompensa quem começa e não quem planeja o começo.
E aqui vai as 6 piores palavras. É do jeito que sempre fizemos. Nenhuma frase mata uma empresa mais rápido agora. Quando você desconta o que uma solução agêntica traz e o que significa é: vamos definir como sempre foi feito e fazer do jeito certo, do jeito nativo para agentes. Aí aqui uma frase do Jeff DeVerter é a seguinte, ó: o que me trouxe até aqui foi apenas o preço de entrada, mas o que me mantém é aprender toda noite. Cara, isso explodiu. O Jeff DeVerter, ele tem 57 anos. Ele gasta 1 hora e meia estudando todo santo dia. Único mote real. Curiosidade composta ao longo do tempo. Por fim, eu quero agradecer aqui o Jeff DeVerter. Quero agradecer ao meu mentor Luan Moreno. E quem gostou desse vídeo, me segue aqui. Conecta comigo aqui no LinkedIn. Antônio Jansen Farias de Arruda. Valeu!